Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Como é que vocês estão? Professora Adriana Martins, com mais uma aula agora de pronomes relativos. Mas antes, eu quero que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam os nossos vídeos, comentem bastante o que é que vocês estão achando do nosso trabalho, certo? Então, pronomes relativos. Então, como o próprio nome diz, ele é relativo a algo, né? A um termo que vem antes na oração. Então, ele é, ao mesmo tempo, ele desempenha o papel de pronome e também de conectivos, porque ele serve para ligar as orações subordinadas. A gente já viu orações subordinadas substantivas e qualquer dúvida é só voltar lá no canal para assistir essa aula também, viu? Então, os pronomes relativos, eles podem ser variáveis ou invariáveis, ou seja, ele pode concordar com o sujeito a qual ele está fazendo essa conexão. Então, os pronomes invariáveis são que, quem e onde. E independente do contexto, independente de se o sujeito está no singular, no plural, no masculino, no feminino, eles sempre vão ser assim, eles não vão mudar. E os pronomes variáveis é o cujo, que ele pode ser cuja, cujos e cujas, e o qual, a qual, os quais, as quais. E quanto, que pode ser quanto, quantas e quantos. Então, vamos ao exemplo. Essa é a lista dos documentos. Os documentos foram destruídos. Essa é a lista dos documentos que foram destruídos. Então, os pronomes relativos, eles servem para a gente fazer essa ligação entre as orações, unir esses períodos em um período composto e evitar a repetição do sujeito, no caso de documentos, né? Então, vamos ver os pronomes relativos, o uso deles, o que e o qual, e as variedades do qual, eles podem se referir tanto a pessoas como a coisas, certo? Quando a regência verbal exigir, os pronomes relativos podem vir antecedidos por uma preposição. Observe os exemplos que eles substituem um termo trazido antes. Eu comprei uma casa que fica num bairro próximo daqui. Não vi a bolsa da qual você está falando. Então, no segundo exemplo, a gente tem um pronome que vem precedido com uma preposição. Então, é importante que vocês lembrem da regência do verbo, né? No caso dos verbos que exigem essa preposição, quem vai a algum lugar, quem gosta de alguma coisa. Também nós temos vídeos aqui no canal sobre a transitividade verbal e dá uma explicação muito boa sobre essa questão aí desses verbos, que pode ajudar também se você tiver alguma dúvida em relação a isso, tá? Volta lá. O quem, ele é usado apenas para pessoas ou para coisas personificadas, certo? E ele, embora o uso do que ou de o qual seja possível ao referir-se a pessoas, o mais indicado é o quem. Então, é comum a gente, na linguagem informal, quando a gente está falando com os nossos amigos, a gente usar o que ao invés do quem, quando a gente está se referindo a alguma pessoa, mas de acordo com a norma culta, o mais adequado é o quem. Então, as pessoas de quem você falou são realmente muito talentosas. Eram muitos os clientes a quem eu atendi hoje. Então, quem atende a alguém. Por isso que esse quem está acompanhado dessa preposição. Lembre-se de fazer esse joguinho aí antes. Então, o cujo e as variáveis dele, ele sempre vai ter um termo de posse. Então, a coisa que ele vai fazer essa relação, ela vai ser de posse, vai ter essa relação de posse com o sujeito. Então, note que a variação precisa ocorrer quando houver necessidade de concordância com o consequente, pois não se usa artigo após esse pronome. Então, gente, olha, quando vocês forem usar o cujo ou cuja, não colocam um artigo depois. Por exemplo, este é o escritor
cujo livro é muito lido, e não este é o escritor cujo o livro, porque se entende que esse artigo, ele já está aí juntinho desse pronome cujo, então ele não é necessário. Aquela é a dona da loja cujas vendas dispararam no último trimestre, e não aquela é a dona da loja cujas as vendas. Então, esse uso de pronome aí após esse uso de artigo, desculpa gente, após o pronome relativo cuja ou cujos, ele é errado. Quanto é um pronome relativo que virá antecedido por um pronome indefinido. Então, tudo, todo, todas, tanto. Então, ele sempre vai vir com esse pronome indefinido também. Temos vídeo no canal também sobre pronomes indefinidos, viu, gente? Dá uma olhada lá se você tiver alguma dúvida. Aí, fez tanto quanto podia, mas não conseguiu. Então, pode ver que aí, antes do quanto, nós temos o pronome indefinido tanto. E temos também o onde. O onde é um pronome relativo que ele vai se referir a lugares. Então, você só vai poder usá-lo quando você tiver o termo que ele estiver se referindo for um lugar. Terá valor em que e sempre se referirá a um lugar. Aquele foi o lugar onde nos conhecemos. Então, ele está se referindo a um lugar, né? O substantivo lugar, mas poderia aqui ter vindo o nome de algum espaço físico, né? Então, ele só é usado quando se refere a lugar. Então, gente, é isso. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se inscrevam no nosso canal e curtam os nossos vídeos e até a próxima.